As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje é quinta-feira no quadro Qualidade de Vida, a gente ouve o professor, filósofo Lúcio Pachter. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Delor. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem. Onde é que você está hoje? Hoje, acabei de retornar de Florianópolis. Bem, hoje eu gostaria de conversar com você, com os nossos ouvintes, sobre remédios, mas um outro tipo de remédio, o remédio existencial. É um remédio diferente, às vezes ele não aparece, geralmente ele tem outra densidade. Você sabe, houve um filósofo chamado Levinas, que ele, quando mudou de cidade, ele foi morar na França, ele, naquela ocasião, por volta dos anos 20, ele não sabia o idioma e, ainda que tivesse muita facilidade, ele começou as primeiras leituras com a ajuda de um dicionário. Um desses autores que chamou a atenção dele foi Bergson, um grande filósofo, e chamou muito a atenção de Levinas a bondade, as noções de infinito, de temporalidade que aquele filósofo apresentava a ele. De certa maneira, aquelas palavras serviram como um remédio muito forte, muito profundo, para uma série de coisas que Levinas vinha enfrentando. Desde a saída da Rússia, da Lituânia na época, por questões problemáticas relacionadas a perseguições ao povo dele. Então ele encontrou ali um fármaco poderoso para aquilo que ele estava passando. Com base nisso, é que eu queria pontuar algumas questões. Porque a propriedade da medicação, a indicação dela, tem muito a ver com a adequação ao que está se passando. Sobretudo do ponto de vista da existência, sabe? Algumas pessoas, elas, por exemplo, utilizam a religiosidade como um remédio existencial em questões nas quais talvez a religiosidade possa ser útil, mas de outra maneira. Algumas pessoas utilizam sedativos, calmantes, utilizam fluoxetina, Prozac e outras coisas, em questões existenciais que talvez se arrumassem melhor sem esses remédios. Há questões para as quais se a pessoa estiver calma e relaxada para lidar com elas, talvez não seja a melhor indicação. Há pessoas também que vão fazer terapia como um remédio existencial. E a terapia não é indicada para muitas pessoas. Para muitas pessoas a terapia é uma perda de tempo e de recursos. Às vezes uma conversa profunda com alguém que a gente estima e que tem muito a ver com a gente funcione muito mais do que uma terapia. Então, agora, conversando com você, me lembrei de uma ocasião na qual eu acompanhei um querido amigo, um velho sacerdote, que estava com dificuldades muito grandes, porque ele oferecia compreensão e amor para lidar com uma situação que só se agravava por ele apresentar compreensão e amor, e se perpetuava e se tornava cada vez mais complexa. Naquele momento, e por tudo que estava envolvido, colocar limites e regras claras e duras talvez fosse um remédio mais profundo e mais poderoso do que aquilo que ele estava colocando. Muitas vezes a medicação existencial pronta que se supõe não é producente, ela acaba agravando situações. Mas se o remédio assim, ele é colocado desta maneira, ele pode funcionar até como um veneno, ele pode agravar até uma situação. Como saber qual a medicação existencial para cada coisa que a gente vive na vida, né? Olha, não há bola de cristal, não há mágica para essas coisas, sabe? E o exercício de achômetro, de chutômetro aqui pode custar muito caro para quem está de fato passando por problemas existenciais sérios. O mais indicado, e isso, claro, é apenas a minha opinião,
passa pela historicidade da pessoa, pelos contextos pelos quais a pessoa viveu, por tudo aquilo que se passou e pela forma como essas questões estão relacionadas dentro dela. Para algumas pessoas, por exemplo, um remédio existencial seria arrumar as coisas e ir embora, partir, recomeçar em outro lugar, de outra maneira, longe de tudo aquilo que ocorreu. Para outras pessoas isso seria péssimo, seria um veneno. Para outras pessoas seria ficar, questionar determinados pontos de maneira bastante específica. E aqui, Adelor, tem uma questão que é saber o que questionar e de que maneira questionar. É como uma medicação, qual é a quantidade que você vai usar, de que maneira você vai utilizar essa medicação, é muito semelhante aqui. Para outras pessoas, há várias alternâncias. Às vezes elas precisam enfrentar, usar a força e vivenciar uma batalha mesmo. E uma batalha que às vezes se espalha em vários níveis. Em nível familiar, em nível espiritual, em nível pessoal. Há batalhas que a vida às vezes pode impor e que precisam ser lutadas. E isso se torna às vezes muito complicado quando tais batalhas se oferecem a pessoas cuja índole é de paz. Elas podem se ver em situações bastante difíceis aqui. Em suma, a adequação do remédio existencial pede muitas vezes aquilo que a gente chama de discernimento, de sabedoria em torno de um tema, de um ponto. Porque a pessoa pode ficar desorientada e perdida entre essas várias medicações existenciais e o que fazer a respeito dela, qual direcionamento tomar, quais atitudes em torno disso. É uma época bastante diferenciada que a gente vive, com muitas questões abertas, muitas questões sendo resolvidas de uma maneira que a gente não imaginava, né? E muitas coisas em andamento que temos acompanhado. Na próxima semana, Adelor, voltamos a conversar sobre filosofia e filosofia clínica. Um abraço a você e aos nossos ouvintes da Som Maior Premium. Qualidade de vida. Oferecimento Odonto Implante. Seu sorriso levado a sério. Excuse me, you come over chat? You got 1 minute? You got a couple of minutes for a chat?